A divisão do Estado correspondeu a toda uma expectativa, todo um anseio da população do sul, do velho Mato Grosso. Entretanto, eu tenho convicção que esse não foi o motivo mais forte. Na verdade, o governo militar tinha um projeto de redivisão territorial do Brasil. Pretendiam transformar os territórios em estados, pretendiam dividir os grandes estados amazônicos. E aqui foi implantada uma estrutura, um experimento de como deveria ser um estado modelo para essa divisão territorial. E passado todos esses anos da divisão até agora, nós somos forçados a reconhecer que nós perdemos uma bela oportunidade. Imaginem o que era começar um estado do zero, sem dívida. E hoje a nossa dívida consome 15% do que a gente arrecada. Sem aposentados, e a gente já sabia naquela época que o sistema previdenciário era uma bomba relógio, poderia ter sido bem resolvido. É um Estado novinho em folha para ser diferente. Nós perdemos essa oportunidade, especulando, conversando com as pessoas. Muitas apontam exatamente para a questão da falta de um plano estratégico para o Estado. Quer dizer, o Estado nunca soube direito para onde ir. E aí temos que recorrer àquela velha máxima de Platão: não há vento favorável para quem não sabe aonde ir. Então nunca teve um referencial. Entrava um governador, jogava o Estado para um lado, como se fosse coisa sua. Entrava outro governador, jogava para o outro. Então o plano estratégico que foi feito, o MS 2020, correspondeu exatamente a essa resposta que deveria ser o ponto de partida da construção do novo Estado, quer dizer, definir um rumo para Mato Grosso do Sul. Esse é o sentido do plano. O plano nos teria permitido aproveitar muito melhor esse grande desafio que foi construir um Estado que era para ser modelo para o Brasil e que pouco a pouco se transformou num Estado endividado, com problema para pagar folha de pagamento, com uma série de encargos relativos à dívida acumulada. Então, perdemos um belo momento da nossa história porque nunca tivemos claro para onde ir. Bom, o plano MS 2020 é um plano estratégico, ou seja, tem a ver com o futuro. É uma construção que procura retratar um consenso majoritário existente na sociedade a respeito do que deva ser esse futuro. Na verdade, o plano, ele não tem dono, ele não pertence ao governo, ele não pertence à instituição A, B ou C. Ele não tem autor personalizado. O plano MS 2020, na verdade, é um grande pacto a respeito do futuro. Para que ele fosse realizado, houve a formação de uma equipe técnica, cerca de 70 técnicos trabalharam nesse plano, metade do governo, metade de fora do governo. Exatamente essa visão de que o plano que diz respeito ao futuro não é um problema do governo, mas é um problema da sociedade. Esses técnicos passaram por todo um processo de capacitação, foram os técnicos de fora do governo foram indicados pelas principais instituições organizadas da sociedade sul-mato-grossense, dos empresários, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, dos ambientalistas, do mundo da cultura. Então, a opinião que se refletiu na elaboração do plano é uma opinião ampliada, uma opinião não do governo que propôs esse trabalho, mas sim ele refletiu um amplo processo de participação. Quando posteriormente, quando fizemos o plano MS 2020, concluímos o plano estadual e fomos fazer o seu rebatimento regional, o Estado foi dividido em 8 regiões, cada região teve um processo de participação idêntico a esse. Eu diria até mais ampliado, porque em cada município se envolveu a população. Hoje, das 8 regiões do Estado, 5 já estão com planos prontos e estão sendo concluídas no mês de outubro, nesse mês.
estão sendo concluídos os outros 3. Então, o Estado ficará dotado tanto do plano geral, que a gente chama MS 2020, como também dos 8 planos regionais. Em cada região tem o plano, tem a carteira de projetos apontado pela população, como aquelas realizações práticas que precisam ser levadas a efeito, e cada região tem o seu Conselho Regional de Desenvolvimento. Então, é um trabalho amplo e que, de uma certa forma, colocou Mato Grosso do Sul como um estado de vanguarda na elaboração de planos estratégicos de desenvolvimento. Nenhum estado tinha feito isso com tal amplitude antes de Mato Grosso do Sul. Mesmo em termos nacionais, agora recentemente, não mais que 2 meses, foi entregue por um grupo de intelectuais o projeto Brasil 2022. Na verdade, Mato Grosso do Sul se antecipou a isso. Mato Grosso do Sul, nesse aspecto do planejamento estratégico, governamental, com essa visão participativa, pode se orgulhar de ter dado um ensinamento aos outros estados brasileiros. O processo de construção do MS 2020 acabou criando uma cumplicidade dos diversos atores sociais com o plano. O plano, portanto, ele independe do governo, até porque o plano de desenvolvimento tem indicações do que o governo deve fazer, do que os empreendedores privados, do que as universidades, do que cada instituição. É um referencial que serve para qualquer instituição da sociedade tomar decisões a respeito do que fazer ou do que não fazer. Então, na verdade, o plano, ele independe do governo. Agora, sem dúvida nenhuma, um governo que seja atento a essa construção é importante, ajuda a viabilizar a parte governamental, os projetos que caberiam ao governo, seja o governo federal, o governo estadual, o governo dos municípios, né? Governos que tenham compromisso com esse plano ajudariam fortemente a que ele se viabilizasse. O futuro muito positivo que está previsto no MS 2020. Agora, um próximo governo, eu imagino que uma das primeiras coisas que deva fazer deve ser a revisão do MS 2020, chamar a sociedade novamente. O plano se assentou em determinadas premissas do contexto mundial, em determinadas premissas do contexto nacional. Nós trabalhamos com várias hipóteses a respeito do mundo e do Brasil, mas tem que dar uma ajustada nisso, ajustada também nos indicadores. Nós fizemos determinadas projeções de taxas de crescimento da economia, taxas de crescimento do PIB, de população. Então, uma tarefa importante é relegitimar no início de um próximo governo e, ao mesmo tempo, atualizar o plano. A minha opinião é que isso é uma tarefa extremamente importante. A partir daí, rever todo o conjunto de opções estratégicas, de objetivos de curto, macro objetivos, de estratégias e a carteira de projetos que é correlata ao plano de desenvolvimento. Então, tem um trabalho a ser feito de ajuste, de atualização, mas que de forma nenhuma nega a importância, porque o processo de planejamento é um processo aberto e permanente. O passo dado pelo MS 2020 já marcou suficientemente a história e é uma contribuição extremamente importante que se produziu para apontar rumos para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. O plano MS 2020, ele tem alguns pressupostos. Um pressuposto importante é de que o futuro não está determinado. O futuro é fruto de uma disputa intensa entre os diversos atores sociais. Então, por conta dessa realidade, nós trabalhamos
com uma ferramenta que se prestasse a resolver esse problema das diversas alternativas. Nós trabalhamos com a metodologia de cenários, ou seja, nós consideramos 3 hipóteses para o desenvolvimento mundial. Qualquer uma delas poderia, naquela época, acontecer. Trabalhamos com 4 hipóteses a respeito do desenvolvimento do Brasil e trabalhamos com 4 hipóteses a respeito do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. 4 cenários que nós apelidamos, inclusive, com nomes simbólicos aqui do estado. O cenário Voo do Tuiuiu, o cenário Piracema, o cenário Rapto do Predador e o cenário Estouro da Boiada. Então nós abrimos o leque para a análise. E a partir depois de uma análise de suporte político, quer dizer, qual desses cenários poderia ser o cenário de maior apoio da sociedade e podia ser, portanto, o condutor de um pacto de desenvolvimento, após escolher, então, o cenário possível, desejável, é que nós começamos a montar o plano. Na verdade, o cenário desejado não era nenhum dos 4 anteriormente considerado, mas uma combinação, um mix dos cenários estudados. Então, o MS 2020 aponta um cenário para Mato Grosso do Sul em 2020. Mato Grosso do Sul será, em 2020, uma sociedade integrada, ou seja, não haverá desenvolvimento em algumas regiões e as outras apenas ficando assistindo. Será integrado do ponto de vista social, buscará incluir todas as pessoas nos benefícios do desenvolvimento. Será uma sociedade com justiça social, será uma sociedade que tenha a conservação ambiental, dinâmica e diversificada, com uma produção dinâmica e diversificada, com base tecnológica moderna, porque a globalização, para que a gente possa ter competitividade nos nossos projetos, exige um grande aporte de ciência e tecnologia nas mercadorias, nos produtos que tem que se realizar aqui no Estado, e baseado também numa governabilidade ampliada. Um projeto, portanto, que tem apoio, governabilidade no sentido de apoio da sociedade. Então, tem esse descritor de futuro de Mato Grosso do Sul. Em termos de indicadores, nós poderemos ter Mato Grosso do Sul, essa era a hipótese do MS 2020, com um PIB, ou seja, a medida total da riqueza produzida no estado em 2020, equivalente, daqui a 20 anos, equivalente ao que tem hoje o estado do Paraná, em torno de 40 bilhões de reais. Nós poderíamos ter uma renda per capita em torno de 16 mil reais, que equivale ao PIB per capita da Espanha. Nós poderíamos ter índice de desenvolvimento social, o IDS, que nos colocaria na condição de países desenvolvidos da Europa. Nós somos uma região de grandes potencialidades, com uma população pequena. É possível resolver com uma certa vantagem, com uma certa facilidade, os problemas do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. A partir desse ponto de chegada, desse cenário futurista, factível, não fruto apenas do sonho, mas de uma análise consistente de todos os fatores, que foi construída a indicação de quais seriam as nossas opções estratégicas, ou seja, quais as grandes escolhas que a gente iria fazer. Então, a opção apontada da inclusão social, a inclusão de construir prosperidade econômica baseada na diversificação e na verticalização da atividade produtiva, diversificar, mas, por outro lado, não perder certo foco em cima de questões que são fundamentais para a gente, como o agronegócios e o ecoturismo. Uma terceira componente, uma terceira opção estratégica, que é da conservação ambiental. O Estado se aponta pelo MS 2020, deveria perseguir o objetivo de entregar, se possível,
a água, o ar, o solo, se possível, em melhores condições do que nós recebemos das gerações passadas. É a governabilidade aliada à competência gerencial e um amplo processo de democratização do acesso à ciência e tecnologia. Não há possibilidade de desenvolvimento sem incorporação de conteúdo tecnológico dos nossos produtos, para poder se inserir, não de maneira subalterna, mas de maneira competitiva no mercado globalizado. Então, essas são as grandes opções estratégicas. Essas opções estratégicas depois se desdobram num conjunto de objetivos de curto, médio, longo prazo, e para cada objetivo é apontado também uma sequência de estratégias, de maneiras como atingir esses objetivos. Então, o MS 2020 forma uma grade programática de uma importância extremamente importante para qualquer governo que venha a se instalar, para qualquer empresa que precisa ver o norte para o qual se dirige o desenvolvimento do Estado, para as universidades e para os cidadãos em geral, que pode ter nesse plano uma referência do futuro que ele espera ver construído em Mato Grosso do Sul, um futuro que signifique o desenvolvimento, mas um desenvolvimento para todos, um desenvolvimento que resolva os problemas dessa geração e abra espaço para a continuidade do progresso e do desenvolvimento para as gerações futuras. Fui embora daqui em 70, rodei mundo, morei na Amazônia. Na Amazônia comecei a tocar em uma banda no Colégio Dom Bosco da Amazônia, de Porto Velho, em Rondônia. Depois fui para Ribeirão Preto, conheci outro amigo meu, apesar de ser outro conterrâneo, o Bosco, o baterista do bando Velho Jack, e o baterista também da Xalã de Prata. Que o Bosco assim, foi começo assim, de um direcionamento musical para a minha vida. Coisa de música comigo começou bem cedo, bem no final dos anos 60 ali. Eu tinha dois amigos em Campo Grande que eram referência para mim em termos de música, isso nos anos 60. Eu posso lembrar do Vandir Barreto, que a gente tocou muito junto. Na verdade, na época eu nem tocava, o Vandir já era um bom violonista. Tem o Lincão também um pouco antes, o Lincoln, Eduardo Lincoln, baterista do grupo Acaba. São meus amigos de infância, de adolescência. Fui embora daqui em 70, rodei mundo, morei na Amazônia. Na Amazônia comecei a tocar em uma banda no Colégio Dom Bosco da Amazônia, de Porto Velho, em Rondônia. Depois fui para Ribeirão Preto, conheci outro amigo meu, apesar de ser outro conterrâneo, o Bosco, o baterista do bando Velho Jack, e o baterista também da Xalã de Prata. Que o Bosco assim, foi começo assim, de um direcionamento musical para a minha vida. Meu pai foi transferido para Fortaleza e eu acompanhando ele. Em Fortaleza eu comecei realmente a fazer música profissionalmente. Conheci o pessoal lá da geração, o pessoal do Ceará, aquela turma toda que veio, o Fagner, Belchior, veio toda aquela turma, o Ednardo. E quando eu cheguei em São Paulo em 76, eu já estava mais ou menos direcionado para o que eu queria como músico. Mas só foi em 80 mesmo que a coisa começou a iluminar em termos de ideias. Foi quando eu entrei para fazer faculdade de jornalismo e eu conheci meus amigos do Língua de Trapo, porque o Língua de Trapo foi realmente a grande referência minha musical. Porque o Língua de Trapo nasceu num momento assim interessante, um momento que estava assim, um marasmo da música popular brasileira e novos grupos, novas ideias, as gravadoras fechadas, como elas sempre fazem, elas nunca vão atrás do novo, o novo que tem que pegar e abrir e mostrar para elas o que acontece. E então os grupos estavam surgindo nessa época, tinha TT em São Paulo, eu conhecia TT, Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, aquela turma toda da chamada vanguarda paulista. Eu acho que o grande erro da vanguarda paulista, de não ter estourado nacionalmente mesmo, foi pelo fato da gente ser um pouco mais autêntico e não aceitar a imposição de gravadora. Porque logo em seguida as gravadoras tiveram que chamar uma resposta a isso, que foi exatamente o rock nacional.
que muita porcaria veio naquele rodão de coisas boas, né? E os bons ficaram, os ruins sumiram, caíram no esquecimento. Mas, de qualquer forma, eu acho que a Vanguarda Paulista serviu para abrir as portas. Eles falaram, olha, vamos passar a gente. Abriram e muita gente ficou no meio do caminho e muita gente não aceitou entrar no esquema, né? E hoje, né, muitos deles já estão, você vê o caso dos Titãs aí, o Nando Reis aí querendo sair do grupo. Mas, de qualquer forma, eu acho que a música foi o Língua de Trapo nasceu num momento político certo. A gente fazia faculdade, era um renascimento do movimento estudantil. O Língua era um grupo de humor, mas ao mesmo tempo fazia um humor político. Sabe? A gente teve discos, músicas censuradas. A gente pegou ainda o final da rebarba, daquela barra pesada da ditadura militar. Mas eu acho que nós fomos importantes nesse processo todo. Eu vejo assim. Bom, o rádio foi tudo na minha vida, né? Eu acho que tudo que eu sou eu devo ao rádio. E não é exagero eu falar isso, porque me lembro que eu já tinha 10 anos de idade quando a televisão chegou a Campo Grande. E antes disso o rádio já tinha participado ativamente da minha formação. E o rádio sempre veio de roldão nessa minha carreira de músico, né? O rádio veio junto. Em Porto Velho, a primeira cidade que eu morei depois de Campo Grande, eu trabalhei na Rádio Caeri de Porto Velho. Cheguei a fazer alguma coisa em Ribeirão Preto. Em Fortaleza, realmente fiz bastante coisa em rádio. E em São Paulo, depois, na época do Língua de Trapo, porque o Língua era um grupo assim, totalmente radiofônico, vamos dizer assim. Era um grupo que trabalhava com vinhetas, com sons. E, quer dizer, era um grupo que subia no palco, mas usava o rádio como um elemento de força, né, para a interpretação dos shows. E depois disso, tanto é que o Língua, a gente foi trabalhar na Rádio USP, né? Fizemos um bom tempo a Rádio Matraca lá, que era um programa de humor e variedades. E depois eu separei do pessoal do grupo, o Língua foi, algumas pessoas do Língua foram para outra emissora, eu continuei na Rádio USP e continuei fazendo programas lá. E eu trabalhei um bom tempo na Rádio USP, isso nos anos 80. Quando eu voltei a Campo Grande, que eu voltei para trabalhar em televisão, em jornal aqui, em 94 fui convidado para vir para a TV Educativa, trabalhar na TV Educativa, e foi nessa mesma época que apareceu a Rádio FM Educativa. E me nomearam, me convidaram para ser o diretor, né, o gerente da rádio. E a partir daí eu tive assim a chance de botar em prática tudo que eu apostava em rádio. Porque eu acho que a Rádio Educativa era um veículo, assim, ele tinha uma forma de utilizar a música, né, a programação, que não era usada em nenhuma rádio que fazia isso. Ninguém tocava música regional. Com muito favor, e não adianta me falar que é mentira, porque quem lembra dessa época vai saber disso. Só tocava de madrugada. Então, quer dizer, a Rádio Educativa abriu espaço para a música da terra. Eu acho que a Rádio Educativa, embora muita gente não ache isso, mas a Rádio Educativa ela foi a que abriu as portas para os artistas da terra começarem a gravar disco. Porque ninguém tinha, as rádios não tocavam música da terra. Sabe? Com muito favor, tinha radialista que falava, a produção é péssima, com coisa que eles entendessem alguma coisa de produção. Né? E outra coisa, eu vejo assim, o rádio é um veículo tão fascinante, mas ao mesmo tempo, se o rádio ele for muito manipulado e ele não atender às exigências do mercado, da realidade, ele vai dançar, porque nós estamos chegando à internet aí hoje, a internet já está abrindo o leque de opções, então não adianta as pessoas quererem manipular. Hoje, essa coisa de regionalização do rádio é uma saída. Essa coisa de ficar copiando, eu acho engraçado, porque as gravadoras sempre caminharam junto com o rádio no sentido de manipular sucessos, de botar o que eles achavam que tinha que fazer sucesso e quem não era sucesso não era nada. E, no entanto, existe toda uma realidade, existe um filão de grandes artistas nesse país que não passam pelo rádio. Por quê? Porque não tem jabá, porque por mais que as gravadoras e as rádios falem que não exista, existe jabá, entendeu? Então, a regionalização é um passo. Eu acho que é uma forma, a Rádio Educativa abriu esse leque. Ela já deu essa chance. Estou vendo agora a Rádio CDB, que está surgindo aí, que eu acho que é uma ótima, pode se juntar a esse esforço também, que me parece que a Rádio CDB também tem essa perspectiva de não entrar nesse esquema comercial das outras rádios. E as outras rádios vão ter que acompanhar, sob pena delas não sobreviverem. Eu vejo assim. A música sul-mato-grossense, né, naturalmente aqui esse movimento musical campograndense e algumas cidades do interior de Mato Grosso do Sul, está caminhando bem. Eu ainda vejo muito, eu faço muitas ressalvas aos grupos de rock, às bandas de rock. O Alexandre Maciel, amigo colega jornalista que trabalhou aqui na FM Educativa, ele definiu bem. Ele acha que falta conteúdo, falta poesia, falta letra nas músicas. Está se copiando muito, está se tocando muito cover, esquecendo de se criar. Eu acho que a polka rock está chegando para isso. A polka rock eu acho que vai ser a grande redenção da música sul-mato-grossense. Vai ser a grande,
a grande identidade, o grande ícone dessa música que vai falar, ó, nós existimos, o Mato Grosso do Sul existe. Agora, o jornalismo cultural, né? Você me perguntou do jornalismo cultural, eu vejo o jornalismo cultural em Campo Grande aí uma coisa incipiente. Assim, eu lembro que eu cheguei em 89, voltei para cá em 89 e tinha o Alex Fraga, que escrevia. Era o único. O Alex saiu do jornalismo impresso, foi para trabalhar em outras áreas do jornalismo. E hoje nós temos, eu tive até recentemente, eu estava na Folha do Povo, tinha eu, a Thaisa Bueno, minha colega editora do Caderno do Tempo Livre, que ainda faz alguma coisa, e o Oscar Rocha, que eu não posso esquecer, que é um grande crítico, principalmente crítico de cinema. O Oscar é muito bom. Tinha também o Arlindo Almeida, que parou de escrever. Quer dizer, não existe uma regularidade. Tirando talvez o Alex, que durante algum tempo usou esse trabalho, o Oscar, que de vez em quando comenta alguma coisa, que eu acho que é interessante, que é um jornal mais lido da cidade, mas eu acho que ainda é muito incipiente a crítica. Porque eu não sei se o jornalismo local ele não dá muita vazão a isso, outros jornais não se preocupam com isso. Mas que ainda existe, ainda é aquela coisa de o cara chegar, receber o release e escrever o release. Acontece um show, no dia seguinte, o que aconteceu? Cadê a crítica? Realmente é uma coisa meio complicada, né? Então, eu acho que a crítica vai ser um grande auxiliar. Quando ela começar a engatar mesmo, começar a ser uma coisa assim regular, eu acho que vai ser de um auxílio importantíssimo para essa nova música que ainda está por surgir aqui em Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa acontecendo, mas ainda o movimento é novo. Nós lembramos aí no Recife, que nós tivemos aí o Chico Science e o Mangue Beat, e aqui nós temos a Polka Rock, que é um produto fantástico. Nós estamos comentando, até outro dia, comentei com um amigo meu, que é músico também, quando eles viram, por exemplo, o Sandro Moreno, que ganhou o concurso de baterista com a Polka Rock, que é uma criação nossa aqui, os bateristas piraram, queriam estudar o ritmo. Quer dizer, tem o ritmo e tem o conteúdo. Agora precisamos trabalhar isso e as pessoas precisam enxergar que isso é uma forma de identidade que está surgindo e precisa ser conhecida do país. Eu acredito que a partir daí nós vamos deslanchar, com certeza. O mercado está num beco sem saída, eu vejo assim. As pessoas aí, eu acho que os novos artistas, a nova geração que está entrando aí na música, está entrando na arte, que não se iluda nessa coisa de querer ir para Rio, São Paulo. Porque a arte no Brasil, eu vejo assim, ela está descentralizando totalmente. Nós já temos um movimento musical na Bahia, temos no Nordeste, Ceará, em Pernambuco, regiões, focos, né, de movimentos musicais que não dependem das grandes gravadoras. Eu vejo assim, Campo Grande está surgindo por esse lado. Nós temos aí os baileiros, que a gente não pode esquecer que é um fenômeno, sabe? Eles estão correndo por fora das grandes gravadoras. Como eu já falei antes, as gravadoras elas estão fora da realidade, elas não conhecem o que está acontecendo nos becos, né, nos guetos desse país. E aqui em Campo Grande está surgindo coisas novas, coisas boas, que ainda está meio incipiente, mas eu acho que a coisa vai melhorar e vai chegar um ponto que o mercado vai ser normal, vai abrir normalmente para toda essa geração que está fazendo um trabalho interessante. E assim, eu vejo que a indústria de disco está num beco sem saída. Há 4 anos, é só pegar aí as revistas econômicas, dá para ver ali que eles amargam derrotas, amargam quedas nas vendas. Por quê? Porque eles se isolaram no patamar lá das grandes salas, entram num esquema com as gravadoras, com as rádios, pagam granas altíssimas para fazer quem eles acham que deve ser sucesso. E uma revolução está acontecendo. Nós tivemos um exemplo aí, o Bruno e Marrone, em que pese a péssima qualidade musical dos dois, mas eles estouraram na internet. Porque um maluco lá gravou um programa de rádio que eles faziam, eles estouraram, fizeram sucesso. Aí depois a gravadora pegou. Sabe, não cabe aqui comentar a qualidade musical realmente do que eu quero falar. Eu quero explicar é que a música, vai existir várias trincheiras para o artista mostrar seu trabalho sem precisar se isolar, sem precisar se humilhar, como aconteceu, por exemplo, com aquele grupo do Guga, que é um cantor aqui fantástico, que era o Inverno Russo. Foi para São Paulo, virou um pastiche, virou um grupo de country, não deu em nada, amassaram, mastigaram eles voltaram agora está fazendo outro trabalho, ainda bem que largaram mão da história, sabe? Então é esse tipo de coisa. Eu acho que a música, nós estamos num novo século, a música, os grupos musicais, né, eles estão criando novas estéticas e não estão mais preocupados com gravadoras. E também eu acho que, por exemplo, o Estado precisa estar atento a isso, tanto a Prefeitura, quanto o Poder Municipal, quanto o Poder Estadual, está atento a isso. Nós já temos aí a lei de incentivo, mas eu acho que existem formas de regularizar isso, de regular essa questão e dar esse incentivo. Eu acho também que o artista não pode ficar esperando a vida inteira cair do céu dinheiro. Agora, tem que se criar, o Estado tem que criar condições para o artista trabalhar com afinco, mostrar o que ele sabe fazer e, de repente, mostrar para uma cidade que existem opções fantásticas em termos de música, sem precisar cair no marasmo, né, de ter que ficar esperando, pagar altos dinheiros para gente que vem de fora mostrar
uma coisa que às vezes está totalmente fora da nossa realidade. A Polka Rock está aí, como eu já falei, eu acho que ela vai ser uma dessas diretrizes que vai guiar essa geração que está surgindo. Nós tivemos, se a gente for falar, o último grande trabalho que houve assim, de música sul-mato-grossense foi a partir da geração Prata da Casa, né? Isso foi no final dos anos 70, começo dos anos 80, a partir daí nada mais significativo aconteceu. Agora parece que a Polka Rock está querendo trazer isso à tona. Bom, nesses últimos 20 anos eu tenho feito um trabalho social com usuários de drogas, adolescentes infratores, meninos de rua, meninas exploradas sexualmente, profissionais do sexo, travestis, sempre utilizando a arte como instrumento de contato com esse público. Nesses últimos 20 anos eu tenho feito um trabalho social com usuários de drogas, adolescentes infratores, meninos de rua, meninas exploradas sexualmente, profissionais do sexo, travestis, sempre utilizando a arte como instrumento de contato com esse público, né? Nesses 20 anos eu trabalhei basicamente para organizações não governamentais. Foram muitas as organizações, desde o Movimento Nacional de Meninos de Rua, Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o GAIS, né, Grupo de Apoio e Solidariedade, Ação e Prevenção à AIDS, e a Curumins, Companhia Teatral também, várias organizações ligadas à arte, né? Mas meu trabalho basicamente é com o social, quer dizer, o objeto de trabalho é com o social, de trabalho e de estudo, porque também eu procurei não ficar só no pragmático. Ao mesmo tempo que eu comecei esse trabalho social com arte, depois que eu entrei na faculdade para fazer uma faculdade de arte, justamente porque eu já tinha o trabalho. E aí depois eu fui fazer o mestrado, porque eu também já tinha o trabalho. Hoje eu estou fazendo um doutorado lá na UFSCar, em São Carlos, tendo como objeto de estudo o processo educativo que os próprios usuários de drogas formulam no seu cotidiano, na sua vida, e também aquilo que nós fazemos através de orientação. Como que um usuário de droga pode se tornar um professor que leve todos os grupos de usuários de drogas a ter um novo comportamento diante da realidade, que reduza o seu dano em relação à sua saúde, em relação à saúde da sociedade em geral. Durante esses 20 anos que eu venho trabalhando no social, sempre tive uma preocupação muito grande em não desconectar o trabalho pragmático do dia a dia, o contato direto com os usuários, com as pessoas que estão necessitando, os excluídos da nossa sociedade, de um referencial filosófico. A gente não pode sair fazendo as coisas, tem que ter alguma coisa que dê uma sustentação filosófica para o trabalho. O que a gente nota é que muitas vezes as pessoas fazem o trabalho, têm uma fundamentação, muitas vezes essa fundamentação é equivocada, mas a pessoa nem sabe qual é o seu próprio fundamento. Então, no meu caso, eu procurei levar nos estudos um trabalho paralelo que me desse alguns referenciais metodológicos delineados mesmo. Então, por exemplo, essa referência marxista no meu trabalho, por exemplo, desde o início do meu trabalho, tanto com arte quanto o trabalho social, sempre foi uma referência forte. Marxista que eu falo porque não é nem do próprio Marx diretamente, mas daqueles que vieram depois, né? Da Escola Crítica de Frankfurt, no Brasil, Saviani na educação, maravilhoso, o Newton Duarte, né? O Newton Duarte hoje é uma grande referência, a própria Ligia Klein também, que eu acho que hoje está aqui morando no Mato Grosso do Sul, que é da PUC de São Paulo, o Frigoto no Rio de Janeiro, são pessoas que fazem a seguinte crítica no sentido do plano social. Você não pode fazer um trabalho social específico só para resolver aquele problema de forma isolada. Você tem que fazer com que a solução desse problema seja um fator que crie toda uma mobilização da sociedade para desestruturar essa diferença social que existe no Brasil hoje. Que o Brasil é um caos. Então não adianta eu ficar fazendo meu trabalhinho na rodoviária, na rua, lá no submundo, enquanto que a elite dominante cada vez mais concentra mais o dinheiro, a riqueza nas mãos,
e deixa uma grande maioria fora da possibilidade de acesso social, e principalmente pela questão educativa. A gente nota que na educação hoje houve investimento no sentido de que todos tivessem acesso à educação. Hoje quase todo mundo tem, ainda tem um certo número de analfabetos, mas muita gente tem acesso à educação. Mas e a qualidade da educação? Então os professores super mal pagos, não tem trabalho de qualificação profissional, não tem tempo de estudo. Um professor é um intelectual, ele não é um operário de uma construção. Ele é um trabalhador, mas só que o tijolo que ele usa é o conhecimento historicamente acumulado. E se ele não tem acesso a esse conhecimento, como é que ele vai ser um bom professor? Ele não vai passar isso para frente. Então, isso nós procuramos, essa filosofia crítica, nós procuramos levar também para o nosso trabalho social. Então, o nosso trabalhador social, ele tem que estar sempre galgando novos postos. E o que eu noto, às vezes, no serviço público, diferentemente das ONGs, eu sinto que o pessoal de ONG entra analfabeto numa ONG, daí 5 anos o cara está fazendo, se bobear, a faculdade. Então, tem um crescimento na estrutura não governamental. Enquanto que no Estado eu noto que pessoas ficam 20 anos e as pessoas são desqualificadas, as pessoas não têm um processo de qualificação permanente, não têm ascensão social. Se o seu grupo de trabalho não está conseguindo crescer culturalmente, então alguma coisa está errada nesse trabalho. Não é social, não. Ele é um paliativo para esconder as mazelas aí da elite dominante. Então, dentro dessa minha filosofia de trabalho, um trabalho que fosse ao mesmo tempo atender uma demanda imediata ali de um grupo que está excluído socialmente e ao mesmo tempo também ter uma relação com a mídia, ter uma relação com a política pública, ter uma relação de mudança de referência, de modo de ver o mundo de toda a população. Nós iniciamos o trabalho com redução de danos aqui em Campo Grande e em Corumbá, há alguns anos atrás, através do projeto Tá Legal, do GAS. O GAS é um grupo de apoio e solidariedade sul-mato-grossense, ação e prevenção à AIDS. O GAS hoje, esse aqui é o livro do projeto. O GAS hoje, todas as pessoas que dirigem o GAS, o presidente, o vice, todas as diretorias, todas as pessoas soropositivas. Isso é muito importante, porque é o protagonismo, ou seja, é o segmento que estava excluído, tendo vez e voto na formulação de política pública. O GAS hoje está no Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Assistência, Conselho da Criança, tudo quanto é conselho, eles estão presentes, ou seja, é a representação do segmento de pessoas vivendo com AIDS, participando da elaboração de políticas públicas, né? E o projeto Tá Legal vem aí, então, eu fiz esse projeto com o GAS, né? O GAS que desenvolveu o projeto, eu coordenei a implantação do projeto. Nosso projeto é um projeto extremamente ousado. O que nós fizemos? Nós contratamos usuários de drogas, capacitamos esses usuários, capacitamos muito, demos cursos, inclusive alguns eram analfabetos, hoje já estão escrevendo já para fazer relatório. E a partir dessa capacitação, esses usuários eles foram selecionados. Eu fui no início sozinho correr aí para achar quem eram. Aí eles foram fazer o trabalho com seus pares, grupos de uso de drogas, e fazer uma orientação de saúde para essas pessoas. Então quem faz é um agente comunitário de saúde, o redutor de danos, só que ele trabalha especificamente com o usuário de drogas. Percorremos os bares à noite, Campo Grandense, achamos muitas pessoas. Em Campo Grande, uma base de 220 usuários de drogas nós temos abordado, assim, com vínculo no projeto. E em Corumbá, esse número é muito maior, né? Fixo uns 500, mas mais de 1.000 usuários de drogas já foram abordados. E nós vivemos um problema seríssimo, e esse livro vem em função disso. Nós descobrimos que a droga perversa mesmo, a droga mais maligna hoje aqui no estado é a pasta base. A pasta base tem jogado no fundo do poço uma grande parte da nossa juventude. Porque quem entra no consumo de pasta base dificilmente consegue sair. E a pessoa pensa que é a mesma coisa que uma maconha. Fumar maconha quase não faz mal, faz menos mal do que cerveja, né? Agora, a pasta base ela é extremamente nociva pela toxicidade, então faz mal para o pulmão, circulação, tudo. E também pela questão da dependência. A dependência de pasta base ela é rápida. A pessoa começou a usar hoje, se ela usar constantemente, dependendo também de algumas qualidades pessoais e físicas, mas a tendência, assim, em um mês a pessoa está no fundo do poço, não fica mais sem. Ou seja, vai delinquir, vai ter que roubar para conseguir fazer o trabalho. Esse livro conta essa história. Como que foi encontrar esse usuário na noite, na rua, nas quebradas, no morro lá em Corumbá, né? Depois de encontrar, como que foi capacitar esse pessoal? Depois, como que nós fomos para a rua fazer o contato com o restante dos usuários e hoje estamos aí atendendo. Esse projeto Tá Legal, né, do GAS, que hoje é coordenado pela Assistência Social Virgínia, né? Esse projeto
atender hoje 1.000 usuários de drogas, tem um sentido histórico muito importante junto à opinião pública. Porque a opinião pública pode ver o seguinte, que essas pessoas estão lá no fundo do poço porque ninguém foi lá fazer um trabalho social, né? Porque são pessoas que, em geral, não têm dinheiro, não têm recursos. Agora, nós fomos lá e provamos que é possível fazer um movimento. Criamos a Rede Estadual de Redutores de Danos, que, na realidade, é uma rede de pessoas que, em sua maioria, usam drogas e outros são ex-usuários, e que vão estar nos conselhos de saúde, conselho de cultura, conselho de educação, conselho de assistência social, vão estar formulando política pública para o seu próprio segmento. Isso é ser sujeito histórico. Quando um grupo social excluído passa a ser sujeito histórico, ele passa, inclusive, a ter consciência de si. E essa consciência de si faz com que ele melhore a atuação enquanto grupo como um todo. Então, nós estamos tirando daquele grupo e salvando esse um. Não, nós estamos melhorando a qualidade de vida de todos os usuários de drogas. Então, esse é o objetivo do projeto Tá Legal, que eu já não coordeno, né, mas que foi um trabalho que mudou a minha vida e a vida de muita gente aqui no estado. Olha, esse nosso trabalho, por exemplo, de redução de danos, que tem, entre outras funções, a questão da troca de seringa com o usuário de droga injetável, que é um choque. A primeira vez que eu vi que sabendo foi, pô, mas trocar seringa para um usuário de drogas? Depois que a gente começa a estudar e ver as pesquisas, né, na Europa, no Canadá, na Austrália principalmente, e agora no Brasil também, nós vamos ver o benefício que isso traz para a sociedade. Por exemplo, Corumbá é uma cidade que tem 39% de todos os portadores de HIV de Corumbá adquiriram a doença através do compartilhamento de seringas em roda de uso de drogas. No Campo Grande é menor, Campo Grande acho que é 22%, né? Três Lagoas é 31%, quer dizer, no estado inteiro a média é 19%, né? Então, quer dizer, um grande número de pessoas adquiriu o vírus da droga através da droga injetável, né? Adquiriu o vírus da AIDS através da droga injetável. Nós poderíamos ter reduzido pela metade o número de pessoas infectadas se esses programas de redução de danos tivessem tido início lá no início da epidemia, né? Porque além do usuário de droga injetável, ele adquire o vírus, né? Ele passa a ser portador do vírus, mas aí ele vai ter a relação sexual, então aí ele vai expandir de outras formas também a epidemia. E nós chegamos no Brasil com a redução de danos há pouco tempo, a primeira experiência foi em Santos, e teve até problemas com a promotoria lá, mas depois quando a coisa começou a dar certo em Salvador, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, um trabalho maravilhoso, aí expandiu para o Brasil. Hoje são 179 projetos no Brasil de redução de danos, né? Fazendo esse trabalho, abordando o usuário de drogas e fazendo prevenção de AIDS com esse grupo. E esse programa está relacionado a um programa muito maior, tem relação com um programa muito maior, que é um programa ligado ao Ministério da Saúde, que tem um financiamento direto, né, da UNDCP e da Unesco, do Banco Mundial também, e que engloba não só o Ministério, mas como as Secretarias de Estado de Saúde, no caso aqui do Mato Grosso do Sul, que tem uma coordenação estadual de DST-AIDS que funciona, é pouca gente, com pouca estrutura, mas o pessoal trabalha com muita vontade, né, uma coisa que às vezes a gente não vê no serviço público. E as coordenações municipais de DST-AIDS também têm funcionado na capital, no interior. A gente vê as pessoas trabalham com vontade. Criou-se uma filosofia de trabalho que vai além daquela obrigação de ganhar um salário e cumprir ali mal e porcamente um serviço. Os funcionários que trabalham com AIDS hoje, eles são pessoas que têm uma militância na prevenção e no atendimento às pessoas vivendo com AIDS. Mas por quê? Porque na filosofia desse grande financiamento, né, do Ministério da Saúde com o MDCP. O MDCP é a Organização Internacional para o Controle das Drogas ligada à ONU, né? Esse grande financiamento tem a prerrogativa de trabalhar com organizações não governamentais. Então esse recurso é repassado para ONGs. E as ONGs têm uma filosofia diferente de quem trabalha diretamente no público, né? E a ONG faz um trabalho público também. As nossas ONGs que eu tenho trabalhado, né? As ONGs para as quais eu tenho trabalhado são ONGs que captam recursos públicos para fazer trabalho público. E são essas ONGs que fortalecem uma coisa importantíssima, que é uma prerrogativa da Constituição de 88, que é o controle da sociedade civil sobre as políticas públicas. Porque o que a gente vê acontecer, quando a sociedade civil não está organizada e não controla, a política pública vira eleitoralismo.
Não é difícil você ver programas que trabalham com alimentação, por exemplo. Eu me lembro antigamente tinha aqueles caminhões com as cestas básicas, iam sendo doados em troca de voto. Isso acontece até hoje. Então, quer dizer, em vez de um programa social, um programa de saúde, estar voltado especificamente para o atendimento do público, ele passa a atender interesses eleitorais. Quando ele passa a atender interesse eleitoral, ele deixa de ser público e passa a atender interesse privado. Então, eu acho que toda a nossa filosofia de trabalho passa por esse fio, né, abstrato que separa o público do privado. As pessoas vão para o serviço público e usam a máquina como se fosse privada, para atender interesses pessoais, né? Eu acho que e dentro de ONG também tem pessoas que fazem isso. Usam uma organização não governamental para fazer propaganda política. Isso é um absurdo. Eu acho que quem está dentro de uma ONG não pode usar nenhuma dessa estrutura para fazer trabalho público. A ONG tem que ter um viés social e público. Porque se ela for para ser privada, então vão acabar com a ONG e faz a empresa para ganhar dinheiro. Aí é outra coisa, né? Mas no caso nosso, não. Nós trabalhamos com dinheiro público, nós temos que fazer um trabalho público. E aí participamos de conselhos, vários conselhos, principalmente os conselhos de saúde. O SUS criou uma estrutura nacional de controle muito interessante. Hoje, se um secretário de saúde, desavisado, quisesse utilizar determinados recursos públicos, por exemplo, dessa área de AIDS, ele não conseguiria, porque a coisa é tão bem amarrada, tem uma comissão estadual da ST-AIDS, tem a comissão municipal da ST-AIDS, tem o fórum das organizações não governamentais da ST-AIDS, tem o fórum, tem as redes, a rede das pessoas vivendo com AIDS, rede das pessoas usuárias de drogas. Então, essas redes e esses fóruns, que é a sociedade civil organizada, que seguram, né, a fome das pessoas que utilizam a máquina pública para o interesse privado. Mas isso, infelizmente, ainda acontece muito, menos na área da saúde. E na área social, infelizmente, quando a gente pensa que vai resolver, o Conselho de Assistência fica para o segundo plano, não consegue fazer o controle, e aí a gente vê recursos públicos da área social serem utilizados para atender interesse eleitoral, né? E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Primeiro porque nós somos zeladores, nós zelamos pelos nossos orixás e zelamos pelos nossos iaôs, então, e não parimos santos nenhum. Então é muito errado as pessoas às vezes chamarem tanto o babalaô como uma ilorixá de mãe de santo.